Olá, hoje eu vou explicar sobre um algoritmo de balanceamento de expressões aritméticas. Então, para fazer isso, eu criei uma simples pilha aqui usando só uma lixa mesmo e colocando todos os métodos que uma pilha básica pode ter: empilhar, checar se está vazia, ver se seu tamanho, ver o topo. E eu criei também outra expressão, uma funcionalidade adicional que seria justamente verificar uma expressão onde ela recebe uma pilha já. Então eu só vou vir aqui no final e checar ou verificar diretamente usando o input. Então eu peguei a expressão com o input e aí o que foi que eu fiz? Eu criei as combinações usando o dicionário. Então a combinação de um parêntese aberto seria o seu fechado e a combinação de uma chave aberta seria a sua fechada tal. Então eu vou fazer isso para verificar se quando tiver alguma aberta, por exemplo, parêntese aberto, o próximo tem que ser um parêntese fechado, porque se não for, tá desbalanceado. Então essa é uma das condições para checar se tá balanceada. Deixa eu apagar isso aqui. Não preciso disso. Acho que eu deixei e esqueci. Então beleza. Então eu vou executar o programa já para dar como exemplo. Então se eu tiver aqui 10 mais 20, ele vai dizer que é válida. Vou executar de novo, então vou botar parênteses dessa vez, 10 mais 20, ele vai dizer que é válida. E eu vou colocar agora, por exemplo, 10 mais 20, 10 mais 20 mais 30, e aí uma sobrando. Então essa deve ser inválida, de fato ela é inválida. Agora vamos ver como é que o algoritmo ele vai performar para poder dizer se ela é válida ou não. Então, naquela expressão, a gente pega a partir desse input aqui e a gente vai passar por cada caractere. Então, se o caractere i ele estiver dentro do conjunto dos caracteres abertos, então a gente vai adicionar mais vai adicionar esse caractere à pilha. Se ele for fechado, então é assim que vai funcionar. Se ele for fechado, então eu tenho que checar se a pilha não está vazia. Porque se a pilha estiver vazia e eu encontrei um caractere fechado, isso significa que o primeiro caractere da pilha, o primeiro caractere da expressão, ele foi um caractere fechado. Isso não pode acontecer, porque para todo caractere fechado precisa ter um aberto que demete com ele, que combine com ele. Então, se ela estiver vazia, eu já retorno falso, dizendo que, olha, eu encontrei um caractere fechado, mas a pilha está vazia. Então isso significa que a gente tem um caractere inválido, ele não pode estar ali naquele momento. Caso contrário, ela não está vazia. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou checar o topo da pilha. Se o topo da pilha ele não combinar com o atual caractere, ou seja, se o topo da pilha, que serão caracteres abertos, se ele for, por exemplo, um parêntese e e a gente encontrou um caractere fechado. Então, se o parêntese, o elemento que está no topo, ele não combinar com o caractere atual, que deve ser um parêntese fechado, se ele não combinar, então a gente vai retornar falso. Se ele combinar, a gente vai tirar o caractere da pilha, né? Vai desempilhar o parêntese. A gente vai tirar aquilo porque já é válido. Então, se a gente chegar aqui no final do loop e a nossa pilha não estiver vazia, então isso significa que existe um caractere sobrando, que foi esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, a gente tem um caractere aberto, a gente vai colocar na pilha. Aí a gente vai passar por tudo isso aqui, né? Não vai checar isso. E aí a gente encontrou um caractere fechado. E o caractere fechado, ele combina com o caractere que está no topo da pilha, que é o parêntese aberto, e ele combinou com um parêntese fechado, então tudo certo. Então, esse vai estar sobrando. E é esse caractere sobrando que a gente vai checar aqui, ó. A nossa pilha não vai estar vazia. Então, a gente já acaba com isso. Quer dizer, no caso, eu errei. Se fosse essa situação aqui, por exemplo, né? A gente adiciona um aberto, fica na pilha. Adiciona outro aberto, fica na pilha. Aí aqui a gente vai tirar esse caractere aqui, ó, que eles dois combinam.
Então, o caractere está no topo da pilha justamente esse, a gente vai tirar com esse. No final das contas, a nossa pilha ficou sobrando esse aqui. Não tem outro que combina com ele aqui no final. Então, a nossa pilha não vai estar vazia. Isso vai determinar que elas são... Que a pilha, ela detectou que a nossa expressão é inválida. Caso contrário, a gente vai simplesmente retornar que ela é válida. Se ela passar por tudo isso aqui, então a gente já pode retornar true porque ela é válida. É isso.